Edinaldo Santos. Tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, Igor Moura. Alô, alô, Edinaldo Santos. Forte abraço pra você, amigo. Boa noite. Um abraço pra todo mundo ligado aqui no Bola Rolando. Uma ótima semana a todos. Edinaldo ainda repercute, quer ou não, no esporte, né? A decisão, sexta-feira, já tarde da noite, perto de 11 horas da noite. Foi por aí, né? Foi por aí que saiu, tive que ficar ligado, né? Até mais tarde, porque a decisão da comissão eleitoral da sexta-feira passada, ao negar o pedido de impugnação, o pedido foi feito pela Chapa Leões pela Mudança, né? Encabeçada pelo Rafael Arruda, e esse pedido foi negado, a comissão eleitoral negou esse pedido e manteve o Yuri Romão apto a disputar, concorrer à reeleição nessas eleições rubro-negras que acontecem no próximo dia 16, exatamente daqui a uma semana, né? Eu já tô dando spoiler aqui do Fórum Esportivo que o João Vitor acabou de dar, que hoje tem inclusive a sabatina com o candidato Yuri Romão. Na semana que vem, toda uma programação especial da gente aí, da eleição do esporte, né? Entrando ao vivo no Bola Rolando, Fórum Esportivo direto da sede do esporte. A gente vai cobrir tudo dessa eleição do dia 16, que agora se enche de interrogações, né? Por quê? Daqui a pouquinho o Rafael Arruda vai conceder uma entrevista coletiva falando dos próximos passos. Eu até tentei uma palavrinha dele antes dessa entrevista coletiva, que tá até atrasada, mas eu tentei uma palavrinha do Rafael Arruda, a visão dele sobre todos esses acontecimentos da sexta-feira, o que é que ele pôde debater com os seus próximos no fim de semana, na estratégia política dentro do esporte, óbvio, dessa eleição, mas essa fala dele vai ser no decorrer da nossa programação. Ele ainda vai conceder entrevista coletiva. Ele não quis antecipar detalhes, né? Isso, exatamente. Da entrevista que ele vai fazer agora para a imprensa em geral. Isso, exatamente. Mas a fala dele a gente vai veicular, até quem sabe no Fórum Esportivo com o João Vitor Amorim. A gente vai falar muito ainda sobre essa eleição do esporte dos dois lados, né? Se eles vão ou não judicializar. Né? Porque como a comissão eleitoral rejeitou o pedido de impugnação, ou ele vai para o combate normal, sem buscar a judicialização, ou ele vai buscar essa judicialização. Seria justiça comum, que provavelmente atrasaria um pouco todo o processo. Exatamente, né? Exatamente. Agora, uma coisa que eu já me bati aqui, e até recebi aqui um WhatsApp interessante, eu sempre coloquei essa opinião também e concordo, que é o seguinte: o nosso querido Gustavo Meirelins, grande rubro-negro, está dizendo o seguinte: essa polêmica de judicializar ou não a eleição do esporte, um dos erros absolutos do Estatuto é a indicação da comissão eleitoral que é escolhida pelo presidente atual. Na minha humilde opinião, isso é uma aberração incrível. Isso já era para ter sido mudado há décadas para garantir uma isonomia e imparcialidade no julgamento da eleição. Eu até pensei que essa mudança ocorreria na inovação do Estatuto do Esporte, mas ela não veio, né? Isso não veio. Apesar de ter sido colocado em alguma das reuniões em questão, mas ela não passou. Mas isso seria ideal mesmo, para evitar qualquer suspeição e para ter mais transparência, né? Porque quando você é o presidente do clube e você indica a comissão eleitoral, fica faltando aí realmente um pouco mais de independência dessa comissão eleitoral. E aqui a gente não está discutindo a honorabilidade das pessoas que formam a comissão. Mas o ideal é que fosse uma escolha neutra, que não tivesse a participação do presidente ou da atual diretoria. Mas é assim que está no Estatuto, isso. Então que seja cumprido. É bom lembrar que o então presidente, logo no início, né, do processo eleitoral, logo após o acesso, o presidente Francisco de Queiroz Cavalcante renunciou, porque o filho dele fazia parte do conselho da chapa da situação, correta, né? Ele se sentiu impedido em função do envolvimento do filho dele na chapa, né? Exatamente. E agora a comissão é formada por Pedro Henrique Braga Reinaldo Alves, André Batista Coutinho, Silvio Pessoa de Carvalho Júnior, que é o presidente da comissão, Tassiano Domingues da Silva e o Luiz Alberto Galindo. É essa comissão eleitoral que votou contra o pedido, né, de impugnação de chapa, pedido feito pela Chapa Leões pela Mudança. Restando uma semana para a eleição do esporte, portanto, o cenário, as duas chapas aptas para disputa. A Chapa Leões pela Mudança e a chapa daqui para cima. Obviamente a gente vai falar muito mais sobre esse processo eleitoral do esporte, essas últimas semanas antes da eleição, e também a fala dos dois lados, do Yuri Romão e também do Rafael Arruda. Bom, Edinaldo, agora partindo mais para o futebol,
O Sport anunciou algumas coisas hoje referentes a atletas que são formados na base. Primeiro ponto é que o Sport deve aumentar o investimento na base, né? Já vem se falado isso, o Sport vai ter um aumento exponencial de receita, de dinheiro entrando no clube, né? Nessa próxima temporada 2025. Aliás, soubemos ontem que o Sport não vai enfrentar o Atlético Paranaense, né? Time que caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um peso pesado a menos, né, Edinaldo? Tudo bem que o Bragantino poderia cair, é um time bem montado, tem dinheiro. Você ficou com 4 pesos pesados, né, que poderia cair. O Bragantino, o Fluminense, o próprio Atlético Mineiro, né? E o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense. Sem dúvida, uma queda surpreendente, né? Seja para qual lado for, você teria essa grande surpresa. Porque você brincando, você teve o campeão da Libertadores do ano passado, que foi o Fluminense. Você teve o vice-campeão da Libertadores esse ano, que foi o Atlético Mineiro. E teve o Atlético Paranaense, que foi o vice-campeão da Libertadores no ano retrasado. Exatamente. Então é impressionante os pesos pesados que brigaram para não cair. E o Bragantino, vice-campeão da Sul-Americana do ano há 3 anos atrás, né? Perdendo a final exatamente para esse Atlético Paranaense com o gol do Nicão. Verdade. Né? Em Montevidéu, se eu não estou errado. Então o Sport, mas por ordem de tradição, de dificuldade, de poderio financeiro em uma primeira divisão, não ficou ruim olhando o Bragantino na primeira divisão e o Atlético caindo, né, Edna? Do ponto de vista de quem quer permanecer numa Série A, eu acho que é mais pesado você concorrer com o Atlético Paranaense do que com o Bragantino. Só que eu acho que vão dar uma reforçada nos investimentos do Bragantino. Eu tenho a impressão que essa dura lição desse ano... O susto pode ter alertou ensinado. O pessoal lá do Red Bull, sem dúvida nenhuma. É o seguinte, a política dele não vai mudar, né? Apostar em jovens, atletas promissores, sim, né? Sim, a filosofia continua. Então. Mas sem dúvida vai pingar aí um jogador experiente com categoria, sem dúvida nenhuma. Pois é. Bom, então o Sport já sabe toda a Série A, a divisão que vai disputar na próxima temporada. E o Sport anunciou algumas coisas hoje, Ed. Primeira delas, inclusive informação até do ótimo Felipe Luna, que cobra o Sport. O Sport está emprestando o volante Lucas André para o Barra Futebol Clube. O Barra é um clube de Santa Catarina, que tem uma mega estrutura, uma estrutura invejável. É time de empresário. É o retrô de Santa Catarina, né? Time de empresário. É o retrô de Santa Catarina, o Barra. Vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, vai jogar o Campeonato Catarinense. O Lucas André, volante, que não fez uma grande temporada, inclusive chegou a ser testado por Guto Ferreira de lateral direito, né? Não se ouve bem, não jogou bem, teve pouco espaço. Lucas André vai para ter um pouco mais de minutagem, tem contrato até o fim de 26 e fica no Barra inicialmente até o fim do Campeonato Catarinense. Se o Lucas André aprovar, se ele for bem, estende o contrato dele automaticamente até o final da Série D do Campeonato Brasileiro, divisão que o Barra vai disputar. Ainda falando em base, Edinaldo, parece que a situação agora está esquecida, é superada a situação do Marcelo Aju. Lembra o que aconteceu com o Marcelo Aju ano passado? Sim, me recordo. Um garoto na época com 21 anos vinha se destacando muito nas divisões de base do Sport, subiu pro profissional, fez treinamentos com o profissional. Do nada... Pediu rescisão contratual. Lembrei unilateral agora. Porque o Sport estaria devendo salários e FGTS ao atleta. Uhum. O Sport falou, em nenhum momento a gente atrasou um dia do FGTS do jogador, do salário do jogador. Ele está sendo mal conduzido nessa história. E quando foi para a justiça, o Sport provou que estava certo. No que o Sport provou que estava certo, a justiça mandou o Marcelo Aju voltar a treinar, para não significar abandono de trabalho. E quer queira ou não, olha o clima que o Marcelo Aju se colocou depois de tentar sair via justiça. Não ficou legal, né? Não ficou. O Anderson Moreira chegou a fazer uma crítica a ele, né? Dizendo que a postura dele não foi a ideal. Enfim, o Anderson, numa entrevista coletiva, ele criticou de maneira feroz o comportamento dele. Agora, para você entrar com um pedido de rescisão contratual, você tem que estar muito bem alicerçado, né? Você tem que estar realmente com dados concretos. E foi mal assessorado por alguém, né? Totalmente. Se você entra com dúvidas, é porque eles assessoraram muito mal. Agora, de repente, conversa-se para tentar buscar um novo rumo para o atleta dentro do clube, para que não erre com essa dimensão, né? Com esse tamanho de responsabilidade. Que tem aprendido, mas me parece, quando eu falei que isso foi superado, por quê? Porque o Sport acaba de anunciar, agora há pouco, que o contrato do Marcelo Aju está renovado até 2025. Vai passar mais um tempinho. O Marcelo Aju, depois desse episódio dele perder na justiça contra o clube,
Ele foi emprestado para o futebol croata, para um clube pequeno da Croácia, do Brava Zagreb. Aí voltou no Maguari, teve pouca minutagem no Vitória de Santo Antão, mas jogou um pouquinho mais. Mas esse ano ele foi emprestado para o Jaguar para a disputa da Série A2 e foi um dos principais nomes da divisão. O Jaguar foi campeão, vai jogar pela primeira vez a primeira divisão do Pernambucano ano que vem. E ele fez uma grande competição, 9 jogos, um gol marcado. Treinou, foi observado, porque vinha jogando aquele Brasileiro Sub-23, né? Que o Sport fez uma campanha horrorosa, mas ele ainda conseguiu sobressair, fazer bons jogos, sob o comando do Thiago Largue, e o Sport renova o contrato do Marcelo Aju até o fim de 25. O que é que dá para imaginar aqui? O Sport já disse que deve emprestar o Nasson, que é zagueiro. O Sport hoje tem como opções para a zaga Rafael Thierry destro, Alisson destro, Chico canhoto, Renzo canhoto, que pode ser emprestado ou ficar, e agora fica com o Marcelo Aju, que também faz a lateral direita se precisar. Acredito que o Sport agora parte para o mercado para trazer um zagueiro, aquele zagueiro mais experiente, um zagueiro que chegue para brigar, como era o Castan inclusive tem contrato, né, mas a gente não sabe se vai ficar, mas o Sport deve ir atrás sim de um zagueiro para disputar a posição de titularidade. Castan fica por força contratual, mas deverá ser negociado, né? Possivelmente sim, é questão de clima, né? Pois é. Porque se o Castan não é nem só jogar mal, é que teve um episódio, você vai lembrar, em um jogo, se eu não tô errado, contra o Novo Horizontino, que quando o Novo Horizontino fez o... Novo Horizontino não, perdão, contra o Operário. Quando o Operário fez o 2-1 no Sport de virada, no desempate, perdão, teve um momento que o Luciano Castan estava com a bola no círculo central do meio campo e a torcida, a Ilha do Retiro inteira vaiando ele, e ele fez um movimento de maestro, tipo assim, vai a mais. Tudo isso somado, falhas individuais, críticas, tudo isso fez com que o clima pro Castan não ficasse tão bom assim para uma possível permanência. Tem um clima adverso, né, a partir da torcida, que começou a vaiar muito o jogador, e se agravou por esse gesto dele aí, né? Ele ironizou o que a torcida estava fazendo e isso realmente complicou a situação dele. Então o Sport fica, na verdade, com ele por questão contratual, porque o contrato era de renovação automática, mas certamente para ele e para o Sport o ideal é buscar um clube. Com toda certeza. E o Sport deve ir atrás de apenas um zagueiro para a próxima temporada. Agora, foi jogador do Pepa, curiosamente foi jogador do Pepa, né? Foi. Inclusive ontem eu vi que a lista de dispensa do Cruzeiro tem um jogador que está livre, assim, que foi até o nome dele foi veiculado nas redes sociais, não que o Sport tenha demonstrado interesse, tá? Eu só estou dizendo que era um jogador que a melhor fase dele com a camisa do Cruzeiro foi com o Pepa, que foi o Ramiro. Meia direita, jogou no Grêmio, no Corinthians, não fica no Cruzeiro. Com o Pepa foi muito bem no Cruzeiro, foi o melhor momento do Ramiro por lá, apesar de curto, né? O Pepa passou pouco tempo. Ramiro já foi avisado pelo Cruzeiro que não vai ter o contrato renovado. Então, quem sabe? Onde a fumaça há fogo. Eu acredito sinceramente que o Sport pelo menos... Vou te contar, um bom zagueiro esse Ramiro. É meio campista, meia. Aliás, meia, joga na ponta, joga de volante e foi muito bem com o Pepa. Eu não duvido que o Sport vai entrar em contato com o representante dele para falar, olha, como é que tá? Qual é a situação? Pelo menos para se informar mais sobre essa possibilidade de mercado que apareceu, e vai aparecer muita oportunidade de mercado agora porque a Série A acabou, né? Os rebaixados vão ter que diminuir folha, o Sport disputando contratação agora com times de Série A, mudou um pouco o cenário mercadológico do Sport. O Julian Fernandes continua sendo uma incógnita porque está apalavrado com o Palestino do Chile, um pré-contrato foi assinado. Esse Julian Fernandes, a gente até comentou isso semana passada, me surpreende, né? Eu também. O Sport não estava sabendo que ele assinou um pré-contrato, como é que se mantém sigilo disso? E não tinha, na minha visão, necessidade, porque o cara é atleta do clube, até então teve uma participação boa dentro dos jogos em que ele foi Estava emprestado, mas estava aqui, né, como contrato preso ao Sport. De repente, a própria diretoria diz, nós fomos surpreendidos com esse contrato que ele assinou, com esse pré-contrato que ele assinou. Quer dizer, faltou transparência do jogador, do empresário para com o clube, né? E o que me admira também é o Palestino do Chile ter bala na agulha para disputar jogador com o time da primeira divisão brasileira. Lá em 2018, não foi? Foi, faz um certo tempo. Então, tá com grana lá o Palestino, porque para fazer uma proposta, seduzir um jogador de primeira divisão do futebol brasileiro, de primeira divisão do futebol argentino, é porque tá com grana para gastar. Vamos ver como é que vai sair essa situação. Além disso, Ed, pra gente fechar,
olhando a projeção, com a Série A terminada, a gente já tem uma projeção dos potes da Copa do Brasil, né? Do ranking nacional de clubes da CBF, já com tudo que aconteceu, já que a temporada do futebol brasileiro acabou ontem. E o Sport é 25º no ranking nacional de clubes. Queda grande, né? Caiu bastante, mesmo com já acesso. Foi 15º no ranking, agora caiu para 25º. Chegou a ser 15º naquela época, entre Martorelli e Arnaldo Barros, quando ele ficou alguns anos na Série A, né? Isso. Jogou Série A em 14, 15, 16, 17 e caiu em 18. Mas o Sport, ano que vem, disputando a Série A, ele já deve dar um salto novamente. Pegar uma posição 22ª, 23ª, dependendo do que os outros que estão à frente protagonizarem, né? Porque a pontuação que você consegue somar, mesmo mal na Série A, é maior do que a pontuação que você consegue somar bem na B. A diferença... A pontuação da Série A é muito mais valorizada. Exato, né? Obviamente. E o Sport já tem seus possíveis adversários na projeção da Copa do Brasil. O Maitá, do Acre, Trem, do Amapá, Ceilândia, Inter de Limeira, Maranhão, Operário de Várzea Grande, Tunaluso, Operário do Mato Grosso do Sul, Concórdia e CSE. Essas as possibilidades do Sport para a Copa do Brasil da próxima temporada. E acabo de receber a informação aqui, Edinaldo, tá judicializada a eleição do Sport, tá? Confirmou. Eles judicializaram, estão fazendo a coletiva. Nesse momento a coletiva começou, foi exatamente para dizer isso, que está judicializada a situação. Absoluta certeza disso pela predisposição da oposição. Desde o princípio que eles alertam para esse detalhe, que não concordam com a decisão tomada pela Comissão Eleitoral do Esporte, e certamente a expectativa para hoje é que desse nisso aí, a judicialização dessa eleição, e aí é esperar o desdobramento de um negócio muito complicado, né? Judicialização de eleição é sempre muito complicado. Vamos aguardar. Portanto, é isso, Edinaldo. Daqui a pouquinho, óbvio que a gente chega com a palavra do Rafael Arruda. Enfim, daqui a pouquinho tem o Yuri Romão também no Fórum Esportivo. Tem muito assunto ainda, muito pano pra manga sobre a eleição do Sport, Ed. Ok? Pronto, torcedor rubro-negro acaba de acompanhar aqui dentro do Bola Rolando a segunda-feira rubro-negra, 18h49.